também estou muito feliz por estar aqui com vocês. Mais um domingo. E hoje nós vamos ver a história do livro de 1 Samuel. Isso mesmo. Só que antes de contar um pouquinho para vocês da história de Samuel, vocês conhecem já um pouquinho da história dele? De Samuel? Então vamos ver. Mas primeiro, antes de falar do próprio Samuel, nós vamos falar sobre a Arca da Aliança. Vocês sabem, já ouviram falar sobre a Arca da Aliança? Já? Um pouquinho? Vocês sabem o que é? O que é a Arca da Aliança? Não sabe? Não ouviram falar? Então eu vou contar pra vocês. A Arca da Aliança, ela era tipo uma urna, um baú, sabe? E nela ficavam guardados os 10 mandamentos. Ficava guardado uma vara, que era do sacerdote Arão. É a Arca da Aliança, sim. A vara do sacerdote Arão e um vaso do maná, onde eles tinham no deserto. Vocês lembram do maná, que era o alimento deles do deserto? Então, na Arca da Aliança ficava guardada essas coisas. E a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. Ela era muito forte, a presença de Deus ali. E vocês sabem quem que guardava, quem que levava a Arca da Aliança para os locais? Os sacerdotes. Os sacerdotes. Só eles poderiam levar a arca de um local para o outro e guardar, porque eles tinham um coração puro, eles eram corretos e eles tinham santidade diante de Deus, eles eram santos. Então só eles poderiam levar a arca, mas mesmo assim ninguém poderia tocar propriamente na arca, porque o poder, a presença de Deus era tão forte que se a pessoa tocasse na arca, na hora ela morria. Tão forte que era a presença de Deus na arca. Então, tinham hastes do lado para os sacerdotes levarem a arca de um local para outro. A arca da aliança. Então, tinham hastes do lado para eles segurarem e levarem, transportar, a arca de um lugar para o outro. E vocês sabiam que em todas as batalhas que o povo de Israel, os hebreus, faziam, eles levavam a arca da aliança? Porque a presença de Deus ajudava eles a vencer as batalhas. Vocês lembram que eu contei a história da batalha de Jericó? Quem lembra? Sim, chegou ao fim. Isso mesmo. E nessa batalha, a arca também estava presente lá. A presença de Deus e a arca estava lá com eles. E todas as batalhas que eles levavam a arca, eles venciam. Se a arca não estava presente, eles perdiam a batalha. Por causa que a presença de Deus o ajudava, os deixava fortes e dava estratégias para eles vencerem essa batalha, as batalhas que eles tinham. Até que um dia, o povo filisteu foi contra o povo de Israel, contra os hebreus, numa guerra. Então, a arca chegou, e quando a arca chegou, a terra tremeu, o povo gritou, e eles estavam com muito medo. Mas mesmo com medo, o povo filisteu, que eram maus, eles sabem o que aconteceu? Eles roubaram a Arca da Aliança. E a arca era um superpoder, Era a presença de Deus, era uma coisa super especial ali. Não morreram, mas eu vou contar pra vocês. Olha só o que aconteceu com eles, Sara. Eles roubaram a Arca da Aliança e eles levaram para o templo deles. Só que eles não tinham o nosso Deus como Deus deles. Eles tinham vários outros deuses. Eles acreditavam em ídolos, em idolatria. Lembra que a gente já falou sobre idolatria aqui? Que Deus não se agrada. Tipo Baal, o Deus do Sol, Deus da natureza, vários outros deuses que eles adoravam. A vaca, eles faziam um bezerro de ouro para adorar, eles faziam vários ídolos para adorar. Só que a gente sabe que Deus não gosta disso, Deus é o único a ser adorado. Então, eles colocaram a arca lá no templo deles. E no outro dia, sabe o que aconteceu? Eles foram lá ver e um ídolo deles, Dagon, estava caído com o rosto virado para o chão. Tinha caído o ídolo assim do nada, por causa da presença da arca. Então eles
arrumaram o ídolo, colocaram de novo. E no outro dia que eles foram ver, sabe o que aconteceu? Com o ídolo, Dagon tava com a cabeça cortada e com as 2 mãos cortadas. Por causa de tão forte que era a presença de Deus. Isso aconteceu. O ídolo, como é que era o nome mesmo? Dagon. Tava com a cabeça cortada e as 2 mãos cortadas. Então, sabe o que eles fizeram? E além disso, além do ídolo, toda aquela população começou a ter tumores, câncer. Vocês sabem que é uma doença que mata muitas pessoas. E a população começou, porque eles eram idólatras, eles não obedeciam ao Senhor. Então eles começaram a ter esses tumores e a morrer muita gente. Então o que eles fizeram? Vamos mandar a Arca da Aliança para outra cidade. E eles mandaram para outra cidade, que se chamava Gate. E daí nessa cidade eles colocaram lá no templo e aconteceu a mesma coisa. As pessoas eram idólatras e desobedientes a Deus. E as pessoas começaram a ter tumores de novo, câncer e a morrer, a população, por causa de tamanha presença daquela arca, né? A presença de Deus. E eles mandaram para um outro local de novo, que se chamava Ecrom. E nesse terceiro lugar eles já falaram, não deixa nem a arca aqui, porque a gente já sabe que essa arca aí também era uma cidade desobediente a Deus. E eles sabiam que muitos iriam morrer, ia ter câncer. Então eles já falaram, devolve essa arca pro local dela, pros israelitas, pros hebreus, porque senão a gente vai morrer também, a gente não quer isso. Então eles se renderam e planejaram para devolver a arca. Pegaram uma carruagem, uma carroça, colocaram as vacas, colocaram animais que eles fizeram de ouro, como se fosse um perdão, sabe? Pedir perdão em um pote do lado e enviaram lá para Josué. Enviaram essa carroça, né, com a Arca da Aliança e com um presentinho para eles, em pedido de desculpa, né, por ter roubado ali. Eles pensaram, assim Deus vai nos perdoar. Se a gente enviar ouro, enviar presente para eles, Deus vai nos perdoar, assim a gente não vai sofrer mais. Então eles enviaram. E daí quando chegou lá, nos hebreus, né, no povo de Josué, alguns deles, eles abriram e olharam o que tinha dentro da arca. E sabe o que aconteceu com eles? Morreram. Os que olharam dentro da arca, eles morreram, porque eles desobedeceram a Deus. E a presença era tão forte que eles acabaram morrendo. Então, eles acabaram sendo consumidos. O que a gente pode aprender sobre a Arca da Aliança? O que a gente pode aprender, né, com essa história? Não! Antigamente, a Arca da Aliança, que significava presença. Mas depois que Jesus morreu na cruz, a gente tem um acesso direto. A gente não precisa mais fazer sacrifícios. A gente pode orar diretamente. A gente sente a presença de Deus sem ter a Arca da Aliança, né? A gente não precisa mais de nenhum objeto significando a presença de Deus. Então, mas mesmo assim, nós temos que ter um coração puro, santo, né? Como o povo tinha também, como os sacerdotes tinham, para chegar até a presença de Deus, puros, santos, obedientes, servo que obedece ao Senhor. Então agora vamos falar um pouquinho da história de Samuel, para vocês terem uma relação, né, da história de Samuel. Samuel ajudou o povo depois que eles desobedeceram a Deus. Ele foi um grande profeta e ele ajudou o povo a obedecer de novo ao Senhor, a voltar para os caminhos de Deus, né? Mas vocês conhecem a história de Samuel? Quem foi Samuel? Quem foi a mãe de Samuel? Vocês sabem? Quem era a mãe de Samuel? É o nome da tua mãe, Ana. Sabia? Ana era mãe de Samuel. Ana, ela não podia ter filhos. Ela tinha um problema onde ela não podia ter filhos, mas ela queria muito, muito, muito ter um filho. Então ela orou, clamou ao Senhor. Até confundiram, achavam que ela estava doida, que ela tinha bebido, de tanto que ela estava chorando na presença de Deus. Mas na verdade ela estava se derramando mesmo ao Senhor, porque era um desejo muito forte no coração dela. Então ela orou ao Senhor e o Senhor a concedeu um filho. Deu Samuel a ela. Então,
Samuel era filho de Ana, né? Então, como o Senhor deu esse filho a ela, Ana prometeu que Samuel nasceria na casa de Deus, no templo. Ele serviria ao Senhor, obedeceria a Deus e seria um servo lá no templo. Então, assim que Samuel foi crescendo, ele foi criado lá no templo, junto com o sacerdote Eli. Eli era um homem que ensinava Samuel, ele era um sacerdote no templo, ele morava dentro da casa de Deus, numa igreja, e ele ensinava a Samuel a ser obediente e ser um servo do Senhor. Até que, certa noite, Samuel estava lá dormindo e ele escuta: Samuel, Samuel. E alguém me chamou, acho que foi Eli. Ele foi lá conversar com ele. Eli, você me chamou? E ele: não, Samuel, pode voltar a dormir que eu não te chamei não. Não chamei não. Então vai, volta pra tua cama e volte a dormir. Então Samuel voltou pra sua cama, deitou lá e de novo: Samuel, Samuel. Eli tá me chamando. Eli, o Senhor me chamou? O que foi? Não, Samuel, não te chamei não. Volte a dormir. Até que pela terceira vez ele escutou: Samuel, Samuel. E ele foi até Eli. Eli, o Senhor me chamou? E ele falou: não, Samuel. E daí Eli se tocou: Samuel, é Deus que está querendo falar com você. Então a próxima vez que você ouvir Deus te chamar: Samuel, Samuel, você diga: eu estou aqui, Senhor, teu servo te ouve, pode falar. Então ele voltou a dormir e Deus o chamou: Samuel, Samuel. E daí ele falou: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve, pode falar. Então Deus deu uma visão, uma revelação para ele sobre os filhos de Eli. Eli tinha 2 filhos que eles não serviam ao Senhor. Eles eram desobedientes a Deus, eles faziam coisas erradas que não agradavam a Deus. Fazer coisa muito feia. Então, eles morreram porque eles desobedeciam a Deus, 2 filhos de Eli. Então, o Senhor Deus falou para Samuel o que ia acontecer com a vida de Eli e com seus filhos. Ele deu uma visão e falou que Samuel seria um grande profeta dos israelenses, né? Do povo de Israel. E Deus levantou Samuel como um grande sacerdote, um grande profeta do seu povo. Então, assim também como nós devemos ser, né? Mesmo Samuel sendo pequenininho, ele se achava: mas quem sou eu? Eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, não posso nada, eu não tenho nada a oferecer. Por que Deus vai me usar? Então agora nós vamos ver o que Deus falou para Samuel quando ele se achava assim pequeno e fraco, com o nosso amigo Lucas, com o versículo do dia. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não importa sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Então Deus falou o que para Samuel? Que ele não via a aparência, não via que ele era pequenininho, não via que ele era fraco. Deus via o coração de Samuel, via que ele era obediente, era um servo fiel. Lembra também de Davi? Davi era pequenininho, ele era o menorzinho dos irmãos dele, mas Deus usou ele para matar um grande gigante. Assim também como Moisés, que era gago. Ele falava: Senhor, mas eu não consigo falar direito, como é que Deus vai me usar? E mesmo assim, Deus usou ele para tirar o povo do Egito, mesmo sendo gago, porque Deus não vê a nossa aparência, o que nós somos por fora. Vocês são crianças, né? Mas mesmo vocês sendo crianças, Deus pode usar vocês. Vocês podem ser um grande instrumento nas mãos de Deus, mesmo sendo pequenininho, porque Deus vê o coração de cada um de vocês. Basta então vocês serem o quê? Obedientes e ter um coração que adora o Senhor, que busca Ele, que ora, que lê a palavra, que é obediente ao papai, à mamãe, que obedece ao chamado do Senhor e saber ouvir a
voz de Deus, né? A gente tem que aprender a ouvir quando o Senhor tá falando com a gente. Vocês já perceberam em alguma situação que vocês estavam passando e vocês sentiram no coração, isso eu acho que não é de Deus, não é correto fazer. Ou, não, eu sinto paz, eu sinto que isso é correto fazer. É Deus falando com vocês, já ouviram a voz de Deus? Sim? Muito bem. A gente tem que estar atento a todo momento. O nosso coração está sensíveis à voz do Senhor. Como Samuel foi ali, ouviu a voz de Deus e o chamado que o Senhor tinha para ele de ser um grande profeta da sua nação. Então, o Senhor tem grandes coisas para vocês também, para todas as crianças dessa geração. Deus quer que vocês sejam fortes, sejam guerreiros, sejam profetas e sacerdotes escolhidos. Mas para isso, nós temos que estar com o nosso coração puro, santo e obediente ao Senhor. Amém? Vamos tentar então buscar ao Senhor para ser uma geração escolhida, assim como Samuel foi? Amém, crianças? Então agora nós vamos escutar um louvor bem lindo que fala sobre isso. De sermos a geração de Samuel. De sermos escolhidos como Samuel foi escolhido. Vamos levantar para adorar o Senhor? Amém? Eu faço parte de um tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração que depõe Saul, a geração que unge Davi, a geração que depõe Saul, a geração que unge Davi para um tempo de louvor. Esse é o Quiz Kids, onde a gente aprende e se diverte juntos. Como funciona o Quiz Kids? Eu vou fazer algumas perguntas para você aí de casa e você já prepare um papel e uma caneta, chame o papai e a mamãe para todo mundo responder a todas as perguntas juntos. O Quiz Kids tem 3 níveis. O nível fácil, que vale 10 pontos, o nível médio, que vale 20 pontos e o nível difícil, que vale 30 pontos. Então, vá anotando aí no papelzinho todas as respostas que você acertar para no final colocar aqui embaixo nos comentários qual foi a sua pontuação de hoje no Quiz Kids. Então, agora que você já sabe como funciona, vamos comigo no Quiz Kids de hoje. A primeira pergunta valendo 10 pontos. O que representa a Arca da Aliança? Alternativa A, uma urna. Alternativa B, um baú. Alternativa C, a presença de Deus. Ou alternativa D, o povo de Israel. Tempo na tela, valendo!
alternativa correta é letra C, a presença de Deus. A Arca da Aliança representava, então, a presença de Deus no meio do povo de Israel. E ela era muito santa, não é mesmo? Como vimos na história de hoje, quem tocasse na arca sem ter a permissão ali, tocasse diretamente na arca, era na hora morto, por tanta presença que estava ali naquela arca. Vamos então agora para a nossa segunda pergunta de hoje, valendo 10 pontos. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Alternativa A, as tábuas dos 10 mandamentos, um odre e uma vara. Alternativa B, a tábua dos 11 mandamentos, a vara de Arão e o vaso do maná. Alternativa C, as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um vaso de flor. Ou alternativa D, as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o vaso do maná. Tempo na tela, valendo! E a resposta correta é alternativa D, as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um vaso do maná. Então agora vamos para a nossa terceira pergunta de hoje, valendo 10 pontos. Que povo roubou a Arca da Aliança? Qual foi o povo que roubou a Arca da Aliança? Alternativa A, os amorreus. Alternativa B, os filisteus. Alternativa C, os samaritanos. Ou alternativa D, os hebreus. Tempo na tela, valendo! E a alternativa correta é letra B, os filisteus foram aqueles que roubaram a Arca da Aliança. Vamos então agora para a nossa quarta pergunta, agora valendo 20 pontos. Qual o nome do ídolo que Deus cortou a cabeça? Alternativa A, Baal. Alternativa B, Aterá. Alternativa C, Dagon. Ou alternativa D, Zeus. Tempo na tela, valendo! E a alternativa correta é letra C, Dagon. Lembram que na história, um dia ele estava com a cabeça no pó, no chão, e no outro dia, quando eles foram ver, a cabeça estava cortada e as mãos dele também, do ídolo, né, de Dagon. Vamos para a nossa quinta pergunta de hoje, valendo 20 pontos. O que aconteceu com o povoado daqueles que roubaram a Arca da Aliança? Alternativa A, eles foram afligidos com tumores e alguns morreram. Alternativa B, foram afligidos pelas pragas do Egito. Alternativa C, foram afligidos com cegueira. Ou alternativa D, foram feitos prisioneiros. Tempo na tela, valendo! E a resposta correta é letra A. Eles foram afligidos com tumores e alguns deles morreram. Vamos agora para a nossa sexta pergunta, valendo 20 pontos. Por que Samuel foi levantado no lugar dos filhos de Eli? Alternativa A, porque eles morreram. Alternativa B, porque eles desobedeciam. Alternativa C, porque eles sujavam o templo. Ou alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Tempo na tela, valendo!
E a alternativa correta é letra D. Todas as alternativas estão corretas. Eles desobedeciam ao Senhor, eles faziam coisas erradas no templo, eles sujavam o templo. E por isso eles morreram e não foram chamados a sacerdotes, né? Como Samuel foi. Vamos agora para a nossa última pergunta de hoje, valendo 30 pontos. Quem ensinou o profeta Samuel? Alternativa A, Eli. Alternativa B, Elias. Alternativa C, Eliseu. Ou alternativa D, Eucana. Tempo na tela, valendo. E a resposta correta é letra A. Eli foi o sacerdote que ensinou Samuel. Ele foi criado no templo, na casa do Senhor. E lá, Eli o ensinava a ouvir a voz de Deus, a ser temente ao Senhor e obedecer a Deus. Então esse foi o nosso Quiz Kids de hoje. Não se esqueça de colocar aqui embaixo qual foi a sua pontuação no quiz de hoje. E agora vamos para a nossa brincadeira. Vem junto com a gente! A hora da brincadeira! E hoje eu estou aqui com meu amigo Davi, com minha amiga Helena, que são uma dupla, e com meu amigo Lucas e a Sara, que são outra dupla. E do que a gente vai brincar hoje? De descobrir qual é o som! Isso mesmo! Eles vão colocar alguns sons de animais, de objetos, da natureza, e cada um de uma dupla vai responder uma vez. Se acertar, vai pontuar, e se errar, não pontua. Quem fizer mais pontos ganha a brincadeira de hoje. Entenderam? Estão preparados? Podemos começar então? Então vamos fazer um para ou ímpar aqui, Davi e Lucas, para ver quem começa. Vai. Par. Joga lá e já. Deu par. Deu 4. Então é o Davi que começa aqui. Preparado, Davi? Pode soltar o som? Então, não precisa bater, só escutar o som e vai falar, tá? Qual é? Então, pode soltar o som. Água. A resposta está errada. É alguém escovando os dentes. Então agora vamos para o Lucas, a vez do Lucas. Escuta, Lucas. O que é? Galo. Essa foi fácil, hein, Lucas? E a resposta está exata. É um galo. Pode trocar com a Helena agora, Davi. A vez da Helena. Presta atenção, Helena. Vamos ver. Que som é esse? Secador. Cabelo? E a resposta está exata. Muito bem, Helena. Ponto pra vocês. Um secador de cabelo. Agora é a vez da Sara. Vem, Sara. Presta atenção. E som. O que é, Sara? O que é? Não Mais pode alto, chutar. mais alto, mais alto. É difícil esse, hein? Mas o que é? Chuta. É a Sara, não pode chutar. Chuta, Sara. O que você acha que é? 3, 2, Tá. 1. E o que?
escovando os dentes de novo? A resposta está errada. É alguém correndo no meio do mato. Agora é a vez do Davi. Vem, Davi, vamos escutar. Qual é o som? Qual é a resposta? Pessoas batendo palmas. E a resposta está exata! Aplausos! Muito bem, Davi. Pessoas batendo palmas. Agora é a vez do Lucas. Vamos escutar, Lucas? O que é? Bebendo rindo. Bebendo rindo? Bebendo? Bebê rindo. Ah, tá. A resposta está exata! É um bebê rindo. Muito bem. Agora é a vez da Helena. Vem, Helena. Vamos escutar? Som. A resposta está exata! É um carro na estrada! Vamos escutar? O que é agora, Sara? Que som é esse? Passarinho. E a resposta está exata! Ponto pra equipe. Muito bem. Vamos ver, Davi. Que som é esse? Cachorro. Boa! De um cachorro latindo. A resposta está exata. Muito bem. Agora é a vez do Lucas. Vamos escutar aí? O que é isso? Porco? É? A resposta está exata! É um porco mesmo! Nem eu sabia que era um porco, Lucas. Parabéns. Muito bem. Agora é a vez da Helena, né? Vem, Helena. Que som é esse? Gato. O Davi chutou, então o ponto vai para a equipe deles. A gente já tinha falado antes, se chutasse, mas não é, a resposta era da Helena, você não podia chutar. Então o ponto vai para a equipe do Lucas e da Sara, tá? Não pode chutar, já falei para vocês antes. Eu sei, mas não pode chutar, é a regra. Se chutar, o ponto vai para outra equipe, igual eles, tá? Então agora é a vez da Sara, né? Então vem, Sara. Qual é o som, Sara? Eu tô ficando surda, isso sim. O que é? Isso também. Vaca? 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 A resposta está errada! Isso é som de um leão! Rugindo, Sara! Poxa! Agora é a vez do Davi. Agora é a vez do Davi. Vamos lá. Preste atenção. Que som é esse, Davi? Vaca. Agora sim! Agora é o som de uma vaca. A resposta está exata! Muito bem. Que som é esse? Agora o Lucas. Já sei, abelha brava. Boa! A resposta está exata! Se elas estavam bravas, eu não sei, né? Mas que eram abelhas. Estavam voando. Agora vem Helena. Vez da Helena. Sem chutar, hein, senhor Davi. Que som é esse, Helena? Cavalo. A resposta está exata! Um cavalo! Muito bem, Helena! Agora é a vez da Sara. Vem, Sara. Que som é esse? Cachorro bravo? A resposta
Isso era um macaco! Que som é esse? Coruja. E a resposta está exata! Muito bem, Davi! Era uma coruja. Como é que ficou a pontuação, produção? O Davi e a Helena acertaram 7 pontos. E o Lucas e a Sara, 6 pontos. Então, a vitória é do Davi e da Helena. Muito bem! E se você gostou do nosso programa de hoje... E se você gostou do nosso programa de hoje, não esqueça de deixar muitos likes, comentar aqui embaixo o que você gostou, compartilhar com todos os seus amigos o programa de hoje. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e também nos siga no nosso Instagram, @Nação dos Montes Kids. Um beijão! E até a próxima! Tchau, tchau! Deus abençoe!